Muito bom dia a todos os amigos que nos acompanham através da página do blog do Roberto Silva no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Muito bom estar com vocês nessa manhã de sábado aqui no Brasil. Desde já, eu quero agradecer a todos os amigos mais uma vez, toda semana aqui a gente nessa live trazendo sempre um convidado muito especial, convidados selecionados a dedo, A gente tem uma demanda grande, graças a Deus, aí de pessoas, de amigos, de jogadores, de futebolistas de um modo geral, de treinadores, enfim, de pessoas ligadas aí ao futebol, que atuam no exterior, e a gente está procurando sempre diversificar e trazer sempre um convidado muito especial para que a gente consiga bater um papo aí nessa uma hora e pouquinho de live, de entrevista, de bate-papo, para a gente entender como é que funciona também a vida desses atletas e desses futebolistas brasileiros que atuam no exterior. Então, de antemão, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando essa live, a todos que nos acompanham através do nosso trabalho na página do blog do Roberto Silva no Facebook e também no YouTube. Pedir para o pessoal aí, desde já também, fazer a sua inscrição no nosso canal, aqui no canal do blog do Roberto Silva, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, fazer com que esse canal cresça para que a gente tenha a oportunidade de trazer mais convidados, convidados que realmente tenham uma história bacana de vida, uma relevância dentro do mundo do futebol e que, obviamente, conduzem com muita dignidade o nome do nosso Brasil, o nome do nosso futebol brasileiro no exterior. Então, é isso. Dito isso, também aqui eu quero compartilhar com os amigos as nossas mídias, Está aqui o nosso canal Blog do Roberto Silva no YouTube, Só você botar lá Blog do Roberto Silva no YouTube. Essa entrevista vai estar no YouTube daqui a pouquinho também, Você pode acompanhá-la. Não esquecendo, obviamente, de fazer a sua inscrição e a sua ativar as notificações, enfim, todo aquele processo. No Instagram, @blog do Roberto Silva também, nós estamos lá no Instagram. A gente está fazendo no Instagram assim, um pouco diferente do Facebook, a gente está fazendo alguns destaques individuais, alguns destaques coletivos de premiação, enfim. E no Facebook a gente faz a divulgação dos gols desses brasileiros atuando no exterior. De antemão, eu quero dizer para vocês que eu estou trazendo hoje um convidado bem especial. Confesso que eu não sabia nada a respeito do futebol no país onde ele joga, descobri meio sem querer, como a gente vai desbravando aí, graças a Deus a gente vem ganhando know-how nesse segmento de jogadores brasileiros, de futebolistas brasileiros no exterior. Quando a gente fala jogadores, a gente engloba também treinadores, preparadores de goleiros, membros de comissão técnica, enfim. E aí eu descobri esse ano, meio que por acaso, fazendo algumas pesquisas, e descobri um brasileiro, que na verdade são mais de um brasileiro que tem por lá, mas eu acabei fazendo esse convite para um brasileiro. Ele é do estado de São Paulo, e atua em Taiwan. Tem uma história de vida bacana que vai começar a contar a partir de agora para os amigos que estão nos acompanhando. E eu apresento desde já o amigo que está fazendo a nossa entrevista com a gente hoje, que é o Luan Anderson Pinheiro da Silva, 23 anos, atacante do Hangzhou. Se a pronúncia estiver errada, você me corrija, que a gente às vezes não ouve a pronúncia, só lê a grafia, Mas, pelo que eu li, é Hangzhou de Taiwan. Muito bom dia para a gente aqui no Brasil. Boa noite, Luan, que está em Taiwan nesse momento, 22 horas e 12 minutos em Taiwan. E obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo, a gente vai conversar muito aí no dia de hoje. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos que estão assistindo essa live. E é um prazer participar e poder contar um pouco da minha história. Legal, Luan. A gente sempre começa fazendo, obviamente, assim, e pedir ao pessoal, que estiver entrando aqui agora na live, mandar logo um abraço aqui para o Sérgio Melo, jornalista no Rio de Janeiro. A gente
sempre faz uma interatividade muito legal aqui com o pessoal, né? Então, pessoal, os amigos que estiverem acompanhando, mandem perguntas, mandem mensagens positivas aqui para o Luan. O Luan, que é um representante do nosso futebol lá em Taiwan. Eu confesso a você, Luan, que eu nem sabia que tinha futebol em Taiwan. Eu faço esse trabalho com jogadores brasileiros no exterior há 13 anos, né? Desde 2007. Inicialmente eu tinha um blog, né, que era um site, e de 2013 para cá eu acabei fazendo a página no Facebook e estou sempre acompanhando e, assim, cometi uma falha, né? Porque são muitos países. Eu já cataloguei mais de 100 países em que pelo menos um brasileiro, quando eu parei para contar, pelo menos um brasileiro já jogou por lá, né? Enfim, em todos os continentes aí, América, Europa, Ásia, Oceania, enfim. Então, Taiwan, cara, eu nem imaginava que tinha futebol. Como eu sempre faço, eu queria que você contasse, né? A gente faz uma cronologia aqui, um passo a passo da carreira do atleta, né? Até chegar nos dias de hoje. Eu queria inicialmente, né? A gente vai deixar Taiwan um pouco mais do meio para o final desse nosso bate-papo, mas eu queria inicialmente que você contasse, assim, como é que foi o teu início, né? Como é que foi a tua base, né? Eu sei que você profissionalmente se profissionalizou em Taiwan, que havia jogado em poucos clubes aqui no Brasil, mas eu queria saber como é que foi esse início, essa tua vontade de ser jogador de futebol lá na base, qual foi o primeiro clube que você procurou, enfim, conta só uns detalhes aí, um pouco dessa tua história lá no início, assim, você garoto ainda. Então, como não sei se todo mundo sabe, eu sou de Cotia, São Paulo. Eu passei a maioria da minha infância buscando times para jogar, mas como não tinha empresário nenhum, eu acabei mais jogando em time historicamente não muito conhecido no Brasil, na base, que foi na seleção de Cotia, que é como fosse eles pegam os melhores jogadores do município e vão jogar Campeonato Paulista, esses campeonatos de base. Aí depois fui pro Ex São Paulo, fiquei Ex Suzano, que agora, né, o nome, fiquei lá uns 3 meses. Aí, como não tinha como conciliar a escola e o esporte, minha família preferiu que eu saísse de lá e procurasse outro time. Aí a idade foi passando, passei por outros times, fiz teste no Audax, fiz teste no São Paulo. Nesses 2 times acabei não passando em nenhum dos testes. No Audax até que eu fiquei um pouco mais tempo, mas como que é um clube pequeno, eles pegaram só o time só para jogar o campeonato, os 11, e mandaram o resto que já estava lá no time. E aí a idade foi passando, como que eu tinha dito antes, eu acabei mesmo optando mais pelo estudo, porque você vai chegando num tempo, você não tem empresário, não tem uma pessoa que te ajuda no meio do futebol no Brasil, você acaba perdendo espaço. E aí estudava, jogava na Várzea, no meu município, lá em Cotia, e aí acabou aparecendo uma chance em 2015, chance de viajar para o exterior 2 meses para fazer um intercâmbio. Ô Luan, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nessa tua tentativa de jogar, né, de iniciar uma carreira de futebolista, que você falou sobre São Paulo, Audax. Nesse momento, assim, você tinha todo o apoio da sua família? Eu não sei exatamente com quem você foi criado, se com seus pais, ou com seus avós, mas eles te incentivavam, porque é importante a gente sempre tocar nesse assunto, porque hoje você está jogando no exterior, né, e não é fácil chegar onde você chegou. É óbvio que você é um jovem, vai chegar muito mais longe, eu acredito nisso. Mas o mundo do futebol é árduo, é difícil, né? E aí bate um certo desânimo e tal. Lá nas divisões de base ainda, né? Você garoto lá com seus 14, 15 anos, né? Por aí, que você estava tentando ingressar num clube. A tua família te dava apoio? Como é que era esse teu alicerce, essa tua estrutura familiar? Então,
como teoricamente no Brasil, né, todos o pai e a mãe quer que o seu filho vá e cresça na vida, realize os sonhos, né? Minha mãe e meu pai me apoiavam muito, sempre me apoiaram, independente da idade. Até eu acho que por causa disso eu tô aqui agora, porque eles você chega com 17 anos no Brasil e você não trabalha, e sua mãe e seu pai continuam te apoiando a fazer o que você gosta, para mim foi a melhor coisa que eles fizeram para mim, entendeu? Porque com esse apoio deles, sempre me incentivando, mesmo que eu chegasse de um teste e falasse, acabei não passando nesse teste, porque no futebol, teoricamente, aí no Brasil, não é só o talento, entendeu? Se você não tiver um empresário que vai te favorecer, que vai conversar com o time para deixar você continuar lá, não tem como. E aí foi minha mãe e meu pai sempre me apoiando e me incentivando sempre, mesmo quando eu pensava em desistir, entendeu? Entendi. Cara, muito legal. Agora, nessas tuas tentativas aí, né? Você tomou alguns nãos, né? Que você falou que não passou no teste no São Paulo, não passou no teste do Audax. Você mesmo, nesse momento aí de garoto, né? Ainda garoto, chegou a desanimar, a falar, não quero mais, não dá, já tomei. Eu tô perguntando isso até porque a gente tem uma audiência legal, uma garotada que acompanha, né, o nosso trabalho, e às vezes o cara olha, né, futebol, o cara tá lá no exterior, futebol no exterior e tal, eu vou chegar também. Não é tão fácil, né? Eu tentei ser jogador de futebol também, faltou um pouco de talento, tomei alguns nãos também, e decidi desistir. Eu tenho alguns amigos que até falam, cara, pro bem do jornalismo você desistiu. Pro bem da bola e pro bem do jornalismo você desistiu. Eu desisti com 17 anos, né? Eu cismei e falei, não quero mais, não vou mais tentar e tal. E aí eu queria saber, assim, você garoto, né? Que a gente falou da sua estrutura familiar, que graças a Deus sempre te apoiaram e tal. Você, em algum momento, chegou nessa... não quero mais, eu vou desistir, eu quero fazer outra coisa da minha vida. Sim, foi bem no tempo que a última vez que eu tentei, assim, num time aí no Brasil, antes de eu pensar mais em focar no estudo, foi quando eu estava fazendo teste no Ex-Suzano, aí eu fiquei eu lembro até hoje, você tinha que pagar para inscrição R$50. Aí eu paguei o preço, porque, sabe, o sonho, eu fui, falei para minha mãe, eu vou tentar, eu paguei, passei nas 3 primeiras peneiras, que era para montar um time, para jogar contra o Nacional, no estádio do Nacional, lá na frente do São Paulo, para ser mais exato. E você estava com quantos anos nessa época, Luan? Nessa época eu estava com 16 para 17 anos. E aí eu cheguei no Ex-Suzano, eu passei, aí a gente foi jogar o jogo contra o Nacional, e o primeiro lance, eu saí como titular nesse jogo, o primeiro lance eu lançaram a bola na frente para mim, quando eu fui disputar com o zagueiro, eu consegui botar a bola na frente e acabei sentindo um estiramento na perna, na coxa, e aí o treinador já me tirou, me levaram pro vestiário e falaram assim, a gente não pode contar com você, porque a gente é um time pequeno e a gente não tem como manter um jogador aqui machucado. Aí, depois disso, eu lembro que eles pagaram a passagem para mim voltar, essas coisas, e depois eu cheguei em casa e falei pra minha mãe que eu não queria mais essa vida, entendeu? Uhum. Só porque num lance eu acabei perdendo todo o meu futuro que eu teria naquele time. Eu ia jogar uma Copa Ouro, ia ter como jogar o Campeonato Paulista, e com 17 anos, o Campeonato Paulista para um jogador de base é como se fosse uma vitrine. Depois disso só tem a Copa São Paulo, que eu podia ter jogado e acabei não jogando.
Aí você cismou de desistir do futebol, né? Nesse momento. Foi. Falei e aí? Falei depois disso, eu cheguei pra minha mãe e falei, não tem como, não. Eu pensava assim, que era uma coisa, o futebol, entendeu? Que tinha pessoas que iam, independente de você se machucar ou não, eles iam acreditar no seu talento, entendeu? E quando o fisioterapeuta chegou pra mim, bem na hora, botou um gelo na minha coxa e virou e falou, a gente não tem condição de manter você aqui. Então, a gente vai dar uma passagem para você voltar e depois você vai procurar se recuperar, e quando você se recuperar, você volta. E aí, depois disso, eu falei que não queria mais nada com futebol e pensei em estudar. E aí você começou a estudar mesmo e desistiu definitivamente do futebol? Naquele momento, né? Naquele momento eu falei, não quero mais tentar ser profissional, vou continuar jogando na várzea, continuar jogando, porque quem falar assim que desiste do futebol e nunca mais vai querer jogar bola, eu acho que não tem aquele sonho. Realmente eu amo futebol, então naquele tempo eu falei, não vou querer mais ser profissional, não vou querer viver disso mais, entendeu? Vou buscar ser uma pessoa de bem, um trabalhador, e no final de semana jogar campeonato de várzea, essas coisas. Naquele tempo eu pensava nisso. Em São Paulo a gente tem muitos casos também, né, o Luan? Eu vou dar mais uma passadinha aqui rapidamente na interatividade. Eu quero mandar um abraço aqui para o Emerson Arruda, que está sempre nos acompanhando aí nessas nossas lives nos finais de semana. E o meu grande amigo Rogério Loriano, lá em Fortaleza. Também mandar um abraço aqui para o Marcelo Rangel. O Marcelo, ô Luan, ele é pai de um jogador profissional que está na Tailândia, na Konrachazima, que é o Leandro Assunção. Ele botou aqui, ó, bom dia, meu amigo Roberto Silva, bom trabalho. Obrigado, Marcelo, um abraço aí, sucesso pro Leandro. O Leandro Assunção, que jogou em vários clubes, inclusive no Flamengo, aqui no Brasil. Então, Luan, como eu estava dizendo para você, São Paulo tem muitos casos. Eu mesmo já entrevistei 2 jogadores, e essa entrevista, inclusive, eu fiz essa entrevista quando eu tinha o site, e eu trouxe a entrevista, né? Eu transcrevi a entrevista para dentro da nossa página no Facebook. Então, eu fiz 2 entrevistas com 2 jogadores brasileiros que desistiram do futebol, né? Desistiram do futebol já com uma certa idade, e depois retomaram a sua carreira e jogaram no exterior. Um deles é o Vanderlei, é o Luiz Vanderlei, que jogou durante algum tempo na Finlândia, jogou no Bragantino e teve um período na carreira dele, depois dos 20 e poucos anos também chegou a ficar sem jogar profissionalmente. E o outro é o Edgar Lima, que é um jogador também, um atacante, que depois jogou fora do Brasil, e depois de ter desistido do futebol, ficou 3, 4 anos fora do futebol, voltou a ser profissional, né? Começou a trabalhar com outra coisa e voltou a ser profissional, quer dizer, mas se manteve em atividade na várzea, como você falou, né? Você se manteve em atividade na várzea, colocou aí como objetivo de vida não ser mais um profissional, eis que, né, o mundo girou, né, as coisas começaram a girar e tal. E aí, cara, como é que foi até chegar essa proposta, essa condição aí de Taiwan para você? Conta pra gente aí, né, como é que você continuou jogando na várzea e tal, até chegar Você estava com 16 para 17, você já está há 4 anos em Taiwan, é isso? Vou pro meu 4º ano agora. Então nesse período que você realmente decidiu desistir do futebol até chegar o convite para atuar lá em Taiwan, como é que foi essa tua sequência aí, né? Esse teu dia a dia, enfim, até chegar esse convite para Taiwan, que não foi um convite para jogar futebol. Pelo que eu sei, não foi um convite para jogar futebol. Foi uma outra situação que, bato palmas para você, cara, porque realmente você pensou realmente com a cabeça, não com o coração, né? Mas conta aí pra gente como é que ficou lá, você tocando a tua vida na várzea, até que, né, surgiu lá dentro do projeto que você atuava, essa oportunidade para você ir para Taiwan. Esmiuça isso aí pra gente aí, Luan. Então,
Aí, voltando, depois disso, eu falei, não tem como mais jogar bola, eu falei, tem que buscar outro meio de crescer na vida. E se quem mora em comunidade carente sabe que é das duas coisas você tem. Ou você cresce na vida, tentando buscar o seu sonho, ou trabalhando honestamente, sem prejudicar ninguém, sem... E é o que eu pensava, porque minha família sempre prezava isso, o estudo acima de tudo, entendeu? Mesmo que eu podia ter sonho de fazer qualquer coisa, mas eu tinha que me formar, eu tinha que buscar ser uma pessoa boa para conseguir ter oportunidades boas na vida. E aí, quando eu desisti do futebol, desde de pequeno, uns 7 anos, eu sempre ficava nessas indas e vindas. Eu treinava num projeto lá onde eu morava, no Brasil. Não sei, comecei com 7 anos, aí fiquei até os 12 lá, treinando, jogando competições. O nome do projeto é Fundações Filhos de Buda. Fundação Filhos de Buda, lá no Quilômetro 21, da Raposo Tavares, em Cotia. E eu, nessas vindas, jogava campeonato, aí teve um time que gostou, que eu tinha falado no começo, que foi a seleção de Cotia, aí me chamou como se fosse uma convocação da seleção brasileira, entendeu? Chamou os jogadores que jogavam no município, fez um time bom e a gente foi disputar um campeonato fora. E aí depois eu voltei para lá de novo, com 12 anos, joguei até 2017, nessa vida, saindo e voltando. Aí em 2015, teve uma viagem de dois meses para a China, para você fazer um tour e jogar contra times daqui, entendeu? Para divulgar o projeto, porque a meta deles era conseguir bolsa de estudo para pessoas do Brasil estudar no exterior. E aí, nessa de viagem de dois meses, eu acabei não indo, por vários motivos, motivos físicos, também motivos de escolhas, que naquela época foi a seleção que eles tiveram, eles não me colocaram. E aí eu continuei jogando, aí acabei indo pro Eco Suzano e tive aquela lesão, essas coisas. E aí em 2017, eles vieram com... Depois que eles voltaram lá da China, que eu falo da China porque aqui é Taiwan e China é outra coisa. E quando eles voltaram, são dois lugares diferentes, né? São próximos, mas lugares diferentes. Isso. Se uma pessoa daqui falar que... Você fala assim, você é chinês com uma pessoa que mora em Taiwan, é capaz dela te xingar todo. Te xingar de vários nomes aqui. É mesmo, cara? Tem essa distinção, né? É porque eles não gostam... tem umas brigas, né, sabe? Como pode dizer... Problemas de governo, sabe? Entre esses dois países. Porque um fala que é um país e a China acha que Taiwan é uma província da China. Aí fica nessa briga, entendeu? Uhum. E aí eles voltaram para o Brasil e chegaram com uma proposta para a gente de estudar fora do país. E aí eu estava em casa e me ligaram, que é o meu treinador lá no Brasil, Bruno, me ligou e falou, tem uma proposta não é para ser jogador de futebol, é para você ir para fora do país, estudar e melhorar e crescer na vida. E aí desde o começo eu falei, por mim eu vou, tenho que conversar com a minha mãe e com o meu pai, porque não é de uma hora para outra que você tem uma decisão de morar fora do país, sem saber falar o idioma, sem nada, né? E aí minha mãe, quando eu falei para ela que meu sonho naquela hora despertou do nada. Eu falei, mãe, eu nem falei que ia estudar fora do país. Eu falei, mãe, eu vou jogar bola em Taiwan.
na China. Aí ela virou e falou para mim, você tá ficando maluco. Ela é meu pai, você tá ficando doido, você não vai. A gente não vai deixar você fazer isso. Já tinha desistido disso. Por que você vai voltar nisso? Aí depois eu expliquei para ela que era um projeto para você falar chinês e inglês, ir para fora do país e ganhar uma bolsa de gestão no turismo de 4 anos. E aí, depois disso, quando eu botei o estudo na frente do futebol, ela virou e falou, você tem todo apoio, você vai? Quando que você vai? Aí eu passei por um processo seletivo, primeiro. Uhum. Aí em 2017 começou. Aí depois a gente, no começo do ano de 2018... Ô, Luan, mas como é que esse processo seletivo era o quê? Primeiro tinha 64 alunos para fazer esse teste no futebol primeiro. E aí a gente fez 3 dias de teste. Nesses 3 dias de teste, ele montou um time de 24 jogadores. Já em Taiwan ou ainda no Brasil? Não, aqui no Brasil ainda. Ah, tá. Aí a gente montou esse time, aonde mesmo a gente treinou. E tinha algum pré-requisito, assim? Ou todo mundo poderia... Tinha que ser bom de bola, bom de estudo? Como é que era? Assim, a gente montou um time, tinha mais jogadores que... pessoas que jogavam bola mesmo. De estudo não tinha essa coisa. O requisito era você querer mudar de vida, entendeu? Você ir pegar a oportunidade de morar fora do país, agarrar com unhas e dentes porque lá, como tem um projeto, Fokonsan, que é um templo budista que coloca dinheiro, ele investe para que sair do Brasil novo, que jovens para melhorar de vida. Eles não pedem nada em troca, eles só investem no estudo. E eles usam o futebol como uma ferramenta. Foi isso que chegou pra gente lá. A gente vinha pra cá para estudar. E antes de você, já havia acontecido de outros garotos terem ido para Taiwan? Antes dessa galera que estava junto com você? Sim, como eu disse. Eles foram em 2016, se eu não me engano, para Taiwan. Viajou uma turma com 17 jogadores. E eles eram amistosos contra times grandes da China, como o Shanghai, esses times. E depois eles vieram para cá, para Taiwan, para começar o intensivo de chinês e inglês, para depois ir para a faculdade. E aí, nesse meio, dos 17 que vieram, só ficaram 7 aqui no país. Os outros foram embora por questões, como posso dizer, pessoais. Ou não se adaptaram, ou acharam que era só futebol e chegaram aqui não era futebol só, entendeu? Uhum. E aí chegou a tua vez, né? Você estava falando sobre os 64 garotos lá, né? Que fizeram uma seletiva, né? Primeiramente. E aí, conta aí, como é que foi depois? E aí fizemos a seletiva, aí com os professores lá, o professor Bruno, o professor Guerra, Mário Guerra, e o Su, que é um chinês, um taiwanês. Com esses caras, eles montaram um time, e depois a gente se alojou por 8 meses no Templo Zulai, em Cotia. E lá a gente começou a fazer um intensivo de chinês e inglês. Para depois disso, ia ter outra seleção para ver quem tinha o chinês e o inglês bom para vir para cá, para Taiwan, para estudar. E aí, desses 8 meses, eu aprendi muita coisa que eu levo para a vida toda. Realmente, lá foi o que fez eu ficar aqui até agora, entendeu? Porque entendi. A gente aprendeu o chinês, o inglês, aprendeu como a cultura do país, entendeu? Todas as coisas a gente aprendeu.
lá, nesse tempo, nesses 8 meses. Lá que você fala é no Brasil, né? Isso, no Brasil, no Tênis lá em Cotia. Legal. É uma instituição ligada aos budistas, né? Isso. Filhos de Buda é o projeto que fica na minha comunidade, em Cotia. E o Templo Zulai é como fosse... A gente tem a matriz aqui em Taiwan, que é o Focon-san, e tem vários templos ao redor do mundo. E por incrível que pareça, uma sorte minha, no Brasil foi perto de onde eu morava, onde que eles construíram o Templo Zulai, e acabou me dando essa oportunidade de vir para cá. Caramba, que legal, cara. Que história de vida bacana. E aí, ô Luan, você passou por toda essa seletiva, por esse intensivo de 8 meses e embarcou logo em seguida para Taiwan. Foi isso? Tu lembra qual foi o ano? 2017 mesmo ou já em 2018? 2017, né? Foi 2017. E aí você embarcou para Taiwan sem saber muita coisa, assim, né, sobre o país, obviamente. Só sabia, talvez, o que você tivesse pesquisado, mas ia viver muita coisa na prática ainda. E aí você chegou ao país já com a moradia, né? Obviamente que você estava indo já com a moradia. E os primeiros dias, como é que foram? Assim, tudo diferente para você? Estranhou muito? Sentiu saudade? Bateu aquela vontade de voltar ou não? Como é que foi, assim, logo nos primeiros dias, assim? Então, vou dizer assim que quando a gente chegou no país, já foi aquele choque. Porque você sai no... Eu saí no Brasil, do Brasil no dia 8 e cheguei em Taiwan no dia 8 também. Então, praticamente parece que eu não viajei, entendeu? E aí já chegou encontrando tudo diferente, né? Foi. E aí eu saí do Brasil de noite, cheguei aqui de noite também. Aí foi uma coisa louca. E quando eu saí do aeroporto, foi que aí bateu o choque mesmo. Porque eu saí do aeroporto, tava no ar-condicionado, essas coisas. Quando eu saí, era um calor, vou dizer a palavra assim, desgraçado. Um calor de matar. E eu não estava acostumado com aquilo, e muito calor, eu tava me sufocando. Eu fiquei 3 dias dentro do quarto, assim, saindo para comer e ir para a escola, mas sempre quando eu chegava era ar-condicionado, porque era um calor que era muito forte, não era uma coisa que eu estava acostumado no Brasil. E aí você chegou para estudar, né, em Taiwan, e você já foi para o nível universitário, né? Aqui no Brasil seria o nível superior, é isso? Isso. Para fazer gestão em turismo. Isso. Legal. E aí, nessa leva do pessoal do futebol, quantos que acabaram, depois de alguns dias, ficando por aí? Nessa leva que foi junto com você, dessa rapaziada toda? Aí eu tenho que dar uma... Eu falei de você, tinha 64, depois ficou 24. Aí foi passando o tempo. Ficou de 24. No primeiro dia saiu um cara. Primeiro dia que a gente alojou no templo, saiu um menino. Aí 23, ficamos 2 meses com 23 jogadores. Depois foi saindo. Chegamos no último mês para viajar. Só tinha 10 jogadores lá. E desses 10 jogadores, só foi selecionado 6. Aí vieram eu e mais cinco jogadores para cá. Que na verdade, assim, para o pessoal que está chegando agora na live, né, quem está pegando o assunto assim pelo meio do caminho, na verdade não era um time para jogar contra ninguém, na verdade, né? Vocês estavam indo para estudar, mas estava tendo um formato de time, né? Uma cara de time para fazer alguns jogos, né? Enfim, como é que era essa questão dos primeiros jogos em Taiwan? Então, a gente veio aqui, já tinha 7 aqui, de uma outra leva que eles trouxeram, 7 jogadores, aí ficou mais 6, a gente ficou com 13 jogadores, e a gente veio para jogar o campeonato universitário e estudar na faculdade. E
no primeiro ano foi difícil, porque a gente só tinha 11 jogadores e 2 no banco para substituir. Ficamos em quinto no campeonato universitário, e depois no outro ano veio mais 10 jogadores. Ficaram em quinto de quantos? De 6 ou de 100? Oi? Vocês ficaram em quinto de quantos? De 6 ou de 80? Não, aqui no campeonato universitário a gente são 8 times, mas a gente joga todos contra todos, e depois tem eles vão disputar as semifinais, e que depois disputa a final, o terceiro lugar, e tem eles dividem assim, do quinto ao oitavo, disputam o prêmio maior é o quinto lugar. Aí do quarto ao primeiro é o primeiro lugar, o terceiro, e assim vai. É assim que é o campeonato universitário aqui. Cara, que legal. E assim, vou até... Meu amigo Alexandre Alvim, que é um professor, é um cara muito ligado às coisas universitárias, ele gosta muito de fazer estímulos, né, no Brasil, das coisas ligadas à universidade e esporte, né? O esporte universitário é o esporte dentro das universidades. E se ele não estiver assistindo agora, ele vai assistir, obviamente, no YouTube, que em Taiwan existe um incentivo, né, para esse futebol, pelo menos o futebol, não sei se o esporte de um modo geral, porque em Taiwan eu li que o futebol nem é o esporte, primeiro esporte, né? Aqui é o beisebol. Beisebol. Que deve ter universitário também, né? Isso. Eles têm... o campeonato de beisebol aqui é bem mais disputado do que o campeonato de futebol. E também passa na TV, tem transmissão da Fox, essas coisas. E no campeonato universitário só a semi e a final são passadas na Fox. São transmitidas pela Fox. No beisebol. Do futebol, no universitário é só a semi e a final são transmitidas. E no beisebol é o campeonato todo. E assim, Luan, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está chegando aqui na interatividade. O Marcelo Rincon, que tem agenciado alguns jogadores aí mundo afora. Parabéns e obrigado pela audiência. O Marcelo Rangel mandou outra mensagem aqui, Luan. Ó, que linda história de superação. Parabéns, Luan Anderson. Marcelo, eu escolhi o Luan para contar um pouco da história dele aqui, porque eu li um pouco sobre o Luan, a gente conversou um pouco, e eu sabia que ele tem uma história bacana de superação, por que não dizer, né? Porque você abrir mão do seu país, dos seus costumes, da sua culinária, do seu clima, dos seus amigos, enfim, de tudo que o cerca no seu país de origem, né? No seu país natal, para viajar para Taiwan, que parece que são 18 mil quilômetros do Brasil para Taiwan, né? Pelo que eu li. Quer dizer, olha só que viagem, né? O cara foi lá para o outro lado do mundo com um sonho na mala, né? Que não era jogar futebol, vamos deixar bem claro. O sonho do Luan, na verdade, num primeiro momento, era estudar, coisa que ele está fazendo até hoje. O Luan está há 4 anos praticamente sem ver a família, né, Luan? Você está aí 4 anos praticamente sem ver pai, mãe e irmãos. Conta aí. Só posso voltar quando eu me formar. E agora eu não pretendo voltar muito cedo, não. Só se for assim, só passar umas férias e voltar para cá. Legal. É isso aí, cara. É isso aí. E aí, Luan, voltando lá ao futebol universitário, né? Você jogava por um time. Como é que é esse campeonato? Tem transação de jogadores? Ele pode sair de uma universidade e ir para outro time? Contratação? Rola grana? Como é que é isso daí? Você já falou que a mídia divulga porque transmite final, semifinal. Tem presença de torcida, vamos deixar de fora a pandemia, obviamente, né, que a gente está num momento de pandemia, mas anteriormente a isso, porque você chegou em Taiwan bem antes da pandemia, você chegou 4 anos atrás, tinha presença de torcida. Conta um pouquinho pra gente aí, ainda na questão universitária, né, que você ainda era amador, como é que era essa questão toda de condições dos gramados, o gramado era legal, o nível técnico é bom,
Tem transação de jogador e pode comprar, pode ir para outro time lá de universidade ou não? Conta um pouquinho para a gente essa questão do futebol universitário, quando você chegou aí. Sim, quando eu cheguei aqui, que nem eu disse para você, a gente teve uma dificuldade no primeiro momento. E também foi uma surpresa para os times aqui, né? Porque tem um time totalmente de brasileiros jogando no país, já deu uma divulgada a mais no futebol, entendeu? Mas no primeiro momento nosso time tinha muita dificuldade e a gente acabou não demonstrando realmente o futebol que a gente queria demonstrar, né? Ser campeão, essas coisas. E aí, quando você me perguntou sobre tem transação, essas coisas, não envolve dinheiro. Aqui exemplo, se um jogador quiser trocar de uma universidade para outra, a faculdade, exemplo, ele vai jogar no time da faculdade, a faculdade vai dar uma bolsa para ele, aí ele vai jogar pela faculdade e vai pagar o estudos com o futebol. É assim que o futebol aqui é lidado. Não, quando você está na faculdade, eles visam muito o estudo e os jogadores, eles exemplo, um time gostou desse jogador, uma faculdade vai querer oferecer uma bolsa de estudo de 100%, 70%, e aí eles vão trocando entre eles aqui, os taiwaneses. E torcida, teoricamente, é só quando tem a final e a semifinal, que é no estádio, os jogos, e aí tem a torcida vai e comparece. A torcida que eu digo é os familiares, não precisa pagar nem nada, e os alunos da própria faculdade, que às vezes vão para incentivar, entendeu? Entendi. Quero mandar um abraço aqui, ó. Deixou o seu like na nossa live aqui. O Wagner Lago e a senhora Lilian Lago, que é um casal brasileiro, na verdade, mas que tem um prestígio muito grande na Bósnia e Herzegovina. O Wagner, o Luan, ele é simplesmente o maior artilheiro da história da Liga da Bósnia. Olha só como é que os brasileiros desbravam o mundo, né? Então você vê, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Luan também no futebol em Taiwan, né? Essa parcela de contribuição que você está dando, com certeza, aí no futebol taiwanês. Mas o Wagner, ele é o maior artilheiro da história da Bósnia. Ou seja, ele é o jogador que mais fez gols nas ligas da Bósnia, né? Em todas as ligas, em todos os jogos, todas as ligas que ele participou. A Bósnia parece que começou a fazer a liga lá no país em 2002, se eu não me engano, e de lá para cá ninguém passou o Wagner, que parece que já se aposentou dos gramados recentemente, mas está aí prestigiando esse nosso bate-papo aí. Obrigado, Wagner, obrigado, dona Lilian Lago. Não sei se eles estão na Bósnia, não sei se provavelmente estejam por lá também, se tiverem aí, quiserem mandar aqui uma mensagem. Mandar um abraço também para o Dudu Guedes, que está acompanhando esse nosso bate-papo aqui com o Luan Anderson, e o Juan Silva, que também deixou aí o seu likezinho na nossa live aqui, no nosso bate-papo. O pessoal está interagindo bastante aqui nessa manhã de sábado aqui no Brasil, noite de sábado em Taiwan, de onde está vindo, né? A gente está recebendo hoje aqui o nosso convidado, o Luan Anderson, 23 anos, jogador profissional, né? A gente está falando de universitário, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre essa migração, né, de jogador amador, né, que o universitário é amador, para profissional. Hoje o Luan é um jogador profissional em Taiwan, joga futebol profissional por lá. E aí, Luan, quanto tempo que você ficou jogando, né, pela universidade? Antes disso eu queria saber, assim, nesse período, você morava na universidade, ela tinha alojamento, você morava numa república, como é que era? Você morava com os outros brasileiros, como é que era a tua residência nesses primeiros momentos aí em Taiwan? Então, a gente morava a gente mora ainda, né, porque eu estudo, no alojamento que a gente é dividido só de jogadores da faculdade. Aí tem o time do beisebol, que é 2 andares, e o nosso, que são um andar. Aí, e tem mais a parte do refeitório, que é dividido por beisebol e pra gente. A gente mora num alojamento que só tem jogadores de beisebol e o nosso time de futebol.
Então, desde que você chegou a Taiwan 4 anos atrás, você mora no mesmo lugar, é isso? Isso, como eu ainda estou estudando, eu moro lá e quando tem jogos, eu venho para jogar no time. Eu treino e jogo. Entendi. E aí, cara, você ficou quanto tempo jogando futebol universitário? Então, eu cheguei, aí disputei o primeiro campeonato, aí a gente foi mal, teoricamente pelo esperado, era para ser campeão, né? Um time brasileiro chegar aqui é para ganhar tudo. Aí jogamos mais, teve outro ano, jogamos, perdemos na semifinal do campeonato e do meu time eu fui o artilheiro do meu time, e os outros times já tinham, os times profissionais daqui já tinham conversado comigo para ver se tinha a possibilidade de eu jogar para eles, entendeu? Mas aí você, hein, Luan? Mas aí você sabia, você já tinha esse respaldo da universidade que você poderia se profissionalizar ou você tinha que pedir autorização a alguém? Então, explicando, aí no ano que nosso time teve a melhor colocação, que eu estou jogando aqui, vai ser meu último ano agora, a gente ficou em terceiro lugar, jogamos um jogo transmitido pela TV, nesses 2 jogos eu acabei, na semifinal eu fiz o gol, a gente acabou perdendo, na disputa do terceiro lugar, que a gente ficou em terceiro, eu fiz um dos gols no estádio, e aí os times começaram a ter interesse por mim. Primeiro foram alguns times daqui que jogam campeonatos, a gente fala Sunday League, que é uns jogos de domingo. É uma várzea praticamente aqui. E aí primeiro esses times começaram a me chamar para jogar, para eles me pagarem aí no Brasil, por jogo, R$ 1.000 no Brasil, vou colocar. Por jogo, eles pagavam uma passagem, davam mais R$ 1.000 para mim. E pagava passagem para onde? Exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo. Eu moro no Brasil, para quem está aí no Brasil, para saber. Eu moro em Cotia e eu vou para Pinheiros. Eles pagam essa passagem de Cotia para Pinheiros e ainda dão mais um salário para mim. Entendi. E eles pagavam para mim jogar no time de Várzea, aí assim eu não queria, entendeu? Porque me machucar e acabar perdendo a chance de estudar, entendeu? Porque eu tenho assim um contrato que eu tinha que eu só podia jogar pelo time da faculdade. E aí quando o meu time agora que eu tô jogando, depois do campeonato eu acabei jogando no terceiro lugar, acabei fazendo gol e sofrendo pênalti e me machucando. E aí no ano passado, 2019, eu acabei não podendo jogar por esse time. Eu acabei, tipo, me recuperando no meio da liga. Aí eu tive que esperar mais um ano. E aí, nesse ano, nosso time ficou em quinto lugar de novo no campeonato. E do meu time, eu fui o artilheiro do time. Nesse tempo que eu tô aqui em Taiwan, todos os anos eu fui do time universitário, eu sempre fui o artilheiro do time nos campeonatos. E aí, no último jogo, o treinador do time mesmo veio conversar comigo para ver se tinha como eu jogar para eles, o que ele tinha que fazer, tinha que falar com a faculdade, ou eu podia ir por livre e espontânea vontade. O profissional. Isso, profissional. E aí foi quando abriu, entrou o Fokuan-san, os mestres daqui, monges, né, no Brasil que fala. Uhum. O staff que cuida de mim aqui, né, me dão comida, me dão moradia. Eu não me preocupo com nada aqui, ainda ganho uma ajuda de custo para comprar produtos de higiene pessoal. Eles vieram, eu cheguei para o treinador e falei que não era um jogador comum. Eu tinha um contrato e eu tinha que seguir esse contrato porque eu estava estudando e eu quero me formar. E aí o treinador falou como que eu posso fazer.
Aí eu passei o meu contato para ele e passei o contato do mestre, que é praticamente, teoricamente, o meu boss aqui, o meu chefe. Aí eles começaram a conversar no meio do campeonato, do campeonato universitário. Começaram a conversar sobre a chance de eu jogar pelo time universitário e jogar no time profissional depois que acabar o campeonato universitário. E aí foi uma conversa que eles tiveram e eu cheguei pro mestre numa conversa, num bate-papo que a gente teve no dia a dia e falei para ele que eu sei que o estudo é importante para mim, eu quero me formar, mas aqui jogando futebol aqui no país e eu recebendo uma proposta de jogar num time profissional aqui do país, o meu sonho de ser jogador de futebol ressurgiu, entendeu? E aí eu falei para ele que o que ele decidisse para mim estaria bom, se eu ia jogar ou não, mas eu deixei bem claro para ele que o meu sonho era cheguei aqui, meu sonho era ser jogador de futebol e tentar seguir uma carreira nisso. Isso foi em que ano? Foi ano passado, o Luan? Eu recebi a proposta de jogar nesse time depois que eu me recuperei da minha lesão no tornozelo. Foi esse ano. 2020 já, né? Antes da pandemia, no caso, no início do ano, né? 2000 e... Vamos deixar assim, antes de acabar a liga, vamos ver. Em 2019, na virada do ano, eu recebi essa proposta do treinador. O treinador veio conversar comigo um dia antes da virada do ano. A gente teve um jogo. Nós tivemos um jogo e ele virou e depois do jogo eu acabei fazendo um gol nesse jogo e ele veio conversar comigo para saber se eu queria jogar no time dele ou não. É o time que você tá jogando hoje, o Han Yuan? Han. Nossa, viu? Quebrei na pronúncia. Han. Mas, pô... Aqui, ó, tá passando aqui na tela aqui, ó. Como é que é a grafia do nome? Han Yuan, não é assim? Isso. Mas como é que é a pronúncia? Han. Ó. Eu vou chamar de Han Yuan mesmo. Eu não entendo nada de chinês, eu não entendo nada de mandarim. Olha aqui, ó. Vou passar aqui mais uma vez aqui na interatividade. A senhora Marta Janete, que é a mãe do Leandro Assunção. O pai já falou aqui, o Marcelo Rangel, a mãe também está aqui interagindo conosco, Luan. Olha aqui a mensagem que ela mandou. Você consegue ver aí, ó? Bom dia, Roberto Silva. Sei como é isso. Meu filho já está há 10 anos na Tailândia. Muitas saudades do meu filho Leandro Assunção. Dona Marta. Isso aí são as escolhas que a gente faz, né? Que todo ser humano faz, que a gente acaba pagando um preço, obviamente, como o Luan está pagando esse preço, que, assim, quando a gente fala pagar preço, a gente não está falando de ter punição, de ser uma coisa ruim, não, é uma coisa boa. O Luan está estudando, o Luan está tendo uma oportunidade de se formar numa faculdade pública, não é isso, Luan? A faculdade que você faz aí é pública? Não pode ser, não é pública, é privada? Como falar isso? Privada. Privada. Porque o pessoal dos budistas que custeiam para você, não é? Isso. É uma faculdade budista e porque toda a parte de infraestrutura da faculdade, o dinheiro vem todo do monastério. E aí eles repassam para a faculdade. E aí tem uns alunos que ganham bolsas aqui na faculdade, que tem outros estrangeiros, mas da Ásia mesmo, de Filipinas, Malásia, Mongólia. Não sei se você entrevistou alguém de Mongólia, de um jogador que joga lá. Mongólia, não. Tem Índia. Mongólia ainda não. Aí vem vários estrangeiros assim que eles dão bolsas para incentivar o estudo. Legal. E assim, só para deixar claro aqui uma questão, né? Que às vezes existe um certo preconceito, não sei se é a palavra,
mas um discernimento, conceito um pouco fora do contexto real da coisa, sobre ser ou não ser budista, né? Porque eu conversei com o Luan, né? E o Luan não é budista, ele não segue essa religião deles lá. Mas eu li também, o Luan, eu acho que é Vitor, o nome do brasileiro, que não sei se ele está aí ainda em Taiwan, que ele também não é budista, mas ele falou que gosta muito dos conceitos da religião, da doutrina, da forma como a coisa é feita, de ajuda ao próximo e tal. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um primo irmão, né, que é um primo meu mesmo, de sangue, que é budista aqui no Brasil, e o casamento dele foi budista. Enfim, tem toda as normas, os preceitos lá da religião budista dele, eu acho bem legal, respeito, não sou budista, meu primo respeito a religião de todo mundo, obviamente, né? Mas deixar claro que você não é obrigado a ser budista, não é isso, Luan? Isso, desde o momento que eu pisei no templo Zulai lá, eles deixaram bem claro que a gente não é obrigado a mudar de religião só para vir para cá, entendeu? Você tem a sua religião, mas quando você entra num templo, você tem que seguir os preceitos que eles seguem lá, né? Não tem como você fazer a mesma coisa que você faz na sua religião, você fazer lá. Não tem como, doutrinas diferentes. E eles a gente tinha coisas que eles sempre fazem e a gente tinha que seguir isso. Porque a gente estava dentro do templo, não tem como a gente mudar o que eles fazem já há anos. Que era acordar às 6 horas da manhã, ir para uma cerimônia. A gente tinha toda uma cerimônia de manhã antes do café. Essas coisas a gente seguia. Fazer prostração, reverência. Mas eles nunca deixaram, como pode dizer? Nunca obrigaram a gente pô, vocês não têm que virar budistas para ir para lá, nunca. Eu também faço das palavras do Vitor a minha. Eu acho que o que eles ensinaram para mim aqui, eu acho que todas as religiões do mundo pregam a mesma coisa. Você ser uma pessoa de bem, você não desejar mal ao próximo, e digo mais, eles me ensinaram realmente a ser um homem, entendeu? Porque eu aprendi a ter responsabilidade nesse tempo que eu vivi lá no templo. Aprendi o quão bom é ser um cidadão de bem, seguir os preceitos da sua religião e sempre ajudar o próximo sem querer nada em troca. Isso é o que eles passam lá, entendeu? Caramba, que legal, com certeza. Parabéns, Luan. Sinceramente, eu fico até emocionado em ouvir as tuas palavras assim, porque a gente sabe que no Brasil as coisas são muito difíceis, né? A gente tem história de jogadores profissionais aí que a bola salvou, cara. A gente só pode dizer assim, a bola salvou. Por quê? O cara morava em comunidade, sabe? A maioria dos colegas de infância, dos colegas de adolescência, desvirtuaram para o caminho errado, para as drogas, para o mundo do crime. Uns foram presos, outros foram assassinados, sabe? Eu não sei exatamente, eu não conheço São Paulo é muito grande, né? Eu não sei exatamente como é que é lá na região onde você mora, mas eu tenho certeza que você não veio de uma elite, de uma classe elitizada da sociedade, de berço de ouro, né? Você é um rapaz que, com certeza, a tua estrutura familiar me parece ser de um pouco mais humilde, né? Vamos dizer assim, de pessoas trabalhadoras. Não que quem tem dinheiro não seja, mas tem muita gente que tem dinheiro que a vida proporciona um pouco mais de facilidades, né? E você batalhou, lutou, focou em objetivos, não viveu somente de sonhos, porque os sonhos alimentam a nossa estadia aqui na Terra, obviamente. Eu tenho 47 anos de idade, eu também tenho sonhos ainda, né? Eu tenho coisas a realizar. Eu vou ser vovô agora no início do ano que vem, minha filha tá grávida, então, assim, é um sonho, né? Ver o meu neto, mas a gente... a vida nos alimenta de sonhos, mas sonhos dentro de uma realidade. Obviamente, você não pode viver de sonhos utópicos, coisas que não vão acontecer na sua vida. Você foi atrás do seu objetivo, é só você, né, ver que de 64, 24, 23, 10, daqui a pouco 6, né, 7, sei lá. E hoje tem quantos aí do pessoal? Oi? Oi? Vieram 7.
Isso, Foram 7 vieram brasileiros. 6. 6. 6 brasileiros. E hoje tem quantos? Aqui agora nós temos 20 no total, agora as Não. Eu pergunto da tua leva, do grupo que foi com você. 4. Agora nós temos 4. Do grupo que veio comigo só tem 4. 60 já foram embora. Assim, sem fazer juízo de valor, né? Porque cada um tem a sua opção, tem a sua escolha, obviamente. Mas pelo que você está contando para a gente, pela tua história, né, de vida, pela tua história de superação, a gente consegue perceber que não é fácil, né? Sobre todos os aspectos, tudo que cerca essa questão. E aí eu vou entrar exatamente aonde, né? Você colocou aí, teus olhos brilharam, cara, quando você falou, não, eu conversei lá com o meu mestre e falei para ele que o meu sonho era ser jogador de futebol profissional. Você assinou, cara, o teu primeiro contrato de jogador profissional esse ano, 2020, né? Na virada do ano, você assinou. E aí você, com certeza, teve duas emoções, deve ter passado um filme, né? Do que você viveu até ali, né? Parafraseando aquela música, né? Do Parás Caboclo, sobre tudo que viveu até aqui. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa emoção, cara. Você, aos 22 anos, um brasileiro, né? Conseguir aí assinar o teu primeiro contrato profissional e mais, além da assinatura do contrato, como é que foi essa emoção de você estar entrando em campo a primeira vez para disputar uma partida como jogador de futebol profissional, Luan? Conta aí pra gente. Então, depois que eu soube que eu ia jogar nesse time, foi só alegria, eu não consegui conter a emoção. Eu chorei, eu liguei para minha mãe, chorei de novo, liguei para meu pai, chorei, porque só eles sabem o tanto que eu passei, entendeu? Para chegar até aqui, o tanto que eu sofri, o tanto de coisas que eu vivi, o tanto de amigos que eu acabei perdendo nessa trajetória, porque você vive em busca de um sonho, você vive por esse sonho, e alguns amigos seus acabam se perdendo no mundo e você vai sabendo que eles morreram ou estão presos e você está do outro lado do mundo, você está buscando um sonho. E foi quando eu assinei o contrato, eu lembro até hoje o dia, foi no dia 17 do mês 4 desse ano. Eu lembro que eu vim para treinar e o treinador me chamou na sala e falou, aqui está o contrato para você assinar e assina e depois vai para o treino. E eu acabei não treinando naquele dia porque eu não consegui conter a emoção. Quando eu assinei o contrato, eu liguei para minha mãe. Eu tenho até uma foto com isso, que minha mãe fez um quadro. Eu lembro que eu tô de máscara e tô com a camiseta, com o uniforme do time, e eu tô assinando, e eu falei para minha mãe que para mim é uma sensação de dever cumprido, entendeu? Sabe quando você sai do seu país, de uma comunidade carente, aonde que todo mundo diz que futebol não dá certo, futebol não é para quem é pobre, é só para quem é rico. Futebol não dá dinheiro, para quem diz assim, quem não tem empresário não vai virar, entendeu? E eu cheguei aqui sem empresário nenhum, realmente só com o meu talento, porque até hoje eu não tenho nenhum empresário, eu jogo e eu decido o que eu quero, se eu quero continuar aqui, se eu vou querer mudar de time, é eu que decido. E falei para minha mãe e meu pai, e eles também me parabenizaram e choraram muito. E quando eu entrei a primeira vez em campo, foi uma sensação meio estranha, por dizer, porque eu nunca tinha jogado para tanta câmera, entendeu? Tantas câmeras me filmando. Não, mesmo no campeonato universitário, que era que tinha uma proporção, tinha câmeras na semifinal e no terceiro lugar que eu joguei, mas transmitido para o país todo. E meu primeiro jogo como jogador profissional foi o jogo que foi transmitido na TV, porque aqui eles têm cada rodada um jogo é transmitido na TV
pro país todo e os outros são transmitidos no YouTube. E o meu primeiro jogo foi transmitido na TV. E aí eu entrei, eu lembro quando eu entrei com 75 minutos do segundo tempo. E eu quase, no meu primeiro lance, eu quase faço o meu primeiro gol. E acabei chutando a bola na trave. E aí eu falo pra minha mãe até hoje que aqueles 15 minutos que eu joguei, porque o juiz não deu nenhum tempo de acréscimo. Os 15 minutos que eu joguei foram os melhores minutos da minha vida. Porque você vê que tudo que você fez antes, tudo que você sofreu, as coisas que eu me privei para vir para cá, estão valendo a pena, entendeu? Com certeza. Caramba, você guardou detalhes aí de data, né? Da foto, do quadro. Cara, que legal, que bacana, que emoção, né? Com certeza você passou. Olha, parabéns aí por essa trajetória para chegar até aí. Eu quero mandar um abraço aqui pro Bruno Santos, que deixou também o seu likezinho, né? Na nossa live, aqui no nosso bate-papo. E o Paulo Roberto, que é um grande amigo aí, que embora eu não conheça, né, pessoalmente, obviamente, mas está sempre curtindo aí o nosso trabalho. Cara, graças a Deus, Luan, eu tenho uma legião de amigos aí que acompanham o nosso trabalho, né? São quase 3.500 seguidores que a gente tem aí, pessoas, isso de seguidores, mas às vezes a gente faz alguma publicação lá na nossa página no Facebook que dá quase 20 mil pessoas de alcance, quase 10 mil pessoas de engajamento, né? O engajamento envolve curtidas, compartilhamentos, comentários, né? Toda essa questão aí que o Facebook conta como engajamento, né? Então, assim, eu até acho que eu tenho poucos seguidores, poucas curtidas lá na nossa página, 3 mil e pouco, menos de 3.500, mas quando eu faço uma publicação, muita gente curte, e às vezes eu olho assim e nem vejo que a pessoa curtiu a página ou está seguindo a página, mas está sempre acompanhando, deixando seu likezinho lá nas nossas publicações. E isso é muito legal, você está contando essa história de vida aí tua, é muito legal mesmo, cara. Aqui, ó, mais um pai de jogador aqui, o Belmiro Vieira, que é pai do Vander. Estamos juntos, Roberto Silva. Parabéns a esse craque Luan pela superação em correr atrás dos seus sonhos. Que Deus continue abençoando a sua vida com muitas conquistas. É a sua vida, Luan. A minha também, que Deus me abençoe também, que a gente sempre precisa das bênçãos de Deus. O Belmiro, o Luan, ele é pai do Vander. O Vander é um jogador brasileiro de 31 anos. Vai fazer 32 agora no início de outubro. Acho que 3 de outubro. O Vander, eu acompanho o Vander desde as categorias de base, desde o juvenil do Flamengo. Ele foi formado no Flamengo e ele já jogou em alguns países no exterior. Eu fiz uma live recentemente com ele também. E é um cara sensacional, de um coração muito, muito grande, uma pessoa muito legal, que eu tenho um carinho muito grande. Sempre torci muito, sempre incentivei muito a carreira do Vander, que também tem uma história de vida muito legal. Estava jogando recentemente nos Emirados Árabes e o Belmiro é pai dele lá e está sempre acompanhando aqui. O Marcelo deixou uma mensagenzinha: Nakhon Ratchasima versus Sukhothai, às 8 horas, só para descontrair e esquecer o Bill. Parabéns para o Luan, sucesso jogador. O Bill, que é atacante lá do Sukhothai, não lembro. Bom, enfim. E aí, Luan, você fez a sua estreia como jogador profissional, que bacana, que legal, né? Sem dúvida nenhuma. E o teu contrato lá com o Han Yuen? Pronto, falei. Han Yuen. Quanto tempo é de contrato? Como é que tá a tua situação contratual aí com o Han Yuen? Então, eu assinei como eu estou na faculdade, ainda não é um contrato que nem dos outros jogadores aqui, dos estrangeiros, que é um contrato de realmente você recebe um dinheiro, como pode dizer, uma remuneração, sei lá como faz essa palavra. Remuneração. Remuneração, isso, porque faz tanto tempo que eu não converso assim muito com as pessoas em português, acabo me perdendo nas palavras. Então, e no meu contrato não é que nem o deles, meu contrato é de estudante, e aí eu tenho um ano de contrato, e ano que vem, no começo da nova temporada, eu tenho a opção de renovar ou não.
como eu não tenho empresário, eu vou decidir o meu futuro ano que vem, entendeu? Mas eu pretendo continuar nesse time e conseguir fazer uma temporada melhor ano que vem, né? Porque esse ano, como eu não treino com eles todos os dias, eu acabo não tendo muita oportunidade, mas graças a Deus, eu venho abençoando, eu tô sendo artilheiro do time no campeonato, então para mim tá sendo sensacional, mesmo se não tendo muita oportunidade, conseguindo representar quando eu entro em campo. E como é que está a situação do time no atual campeonato, o Luan? Porque aqui no Brasil infelizmente a gente não tem, né, assim, muita divulgação da mídia do campeonato taiwanês, né? Então a gente não consegue acompanhar muito bem, assim, é muito difícil. Mas como é que está a situação hoje do Hanyuan na tabela de classificação? Eu sei que são 8 times divididos em 3 ou 4 turnos, né? São quantos turnos? 3 turnos. Todo mundo contra todo mundo? Isso. 7 jogos? A cada turno são 7 jogos. Nós estamos em quarto agora no campeonato. Mas temos do primeiro ao quarto, todos os times têm chances reais de ser campeão do campeonato. A gente tá assim, 2 times com 36 pontos, meu time com 29, o terceiro colocado tem 33 pontos. Se a gente ganha, a gente fica 1 ponto, ou a gente empata com esse número de pontos. Exemplo, a gente tem um jogo agora contra o terceiro colocado, que é amanhã, às 4 horas aqui, no Brasil vai ser 3 horas da manhã. E se a gente ganha, e por incrível que pareça, na mesma rodada tem o primeiro contra o segundo colocado. E aí, se o jogo empata lá e a gente ganha, é muito bom pra gente, tem chance da gente pular 2 posições na próxima rodada já. Quantos jogadores brasileiros hoje atuam em Taiwan profissionalmente, o Luan? Você e mais 2? É isso? Você, o Vitor, né? Esse brasileiro só tem 3 jogadores. Eu, o Vitor e o Igor Maurício, que a gente é do mesmo projeto. O Igor Maurício já se formou, agora ele só joga mesmo, não estuda mais, já se formou na faculdade. Eu e o Vitor estamos no último ano da faculdade. Eu jogo no Hanyuan, ele joga no time que é Taiwan Steel, o nome do time. E o time dele está em segundo lugar no campeonato. E o campeonato acaba quando? Mês 11, dia 18, se eu não me engano. E seria, assim, fechar com chave de ouro, né? De repente, primeiro ano de profissional e terminar aí o campeonato como campeão. Quantos gols você fez no campeonato? Sim, eu joguei até agora nesses. Eu joguei 8 jogos, eu tenho 4 gols. Uma média excelente, né? Porque você jogou algum como titular? Chegou a... O único que eu joguei contra titular, eu fiz 2 gols. Caramba, que bacana. E, assim, como a gente não tem muita oportunidade de... Vou passar a acompanhar mais de perto, buscar aí fonte de informação. Me ajuda, Luan. Quando você fizer um gol lá, me manda o vídeo, cara. Me manda a informação que a gente publica lá na nossa página lá. Eu publiquei lá alguns gols lá na nossa página, né, no Facebook. Mas a gente tem muita dificuldade de informações, assim, às vezes eu encontro muita dificuldade por causa as dificuldades são idioma, atualização dos sites, né, que eu preciso de uma foto do jogador para colocar lá na nossa página e às vezes os sites não têm fotos, os sites dos clubes, as nossas fontes de informações são muito precárias, né, que chegam aqui para a gente no Brasil. E assim, a mídia, de um modo geral, ela não está muito preocupada com Taiwan, não. Ela quer divulgar o Neymar, o não sei quem, a Premier League. Oi? Os jogadores mais caros, né? Mais renomados no futebol. Eu costumo brincar, eu digo que o único lugar onde o Neymar vai estar do lado do Luan no futebol é dentro da página do blog do Roberto Silva. Porque eu não faço distinção em nenhum tipo de nível de jogador. Eu coloco todo mundo lá.
O cara pode fazer um gol no campeonato. É claro que assim tem que ser profissional. Não dá para a gente acompanhar liga amadora, as ligas menores. Tem algumas ligas que a gente encontra muita dificuldade. É claro que se tiver um brasileiro que é meu amigo, tá jogando numa liga e ele me passar a informação toda vez que ele fizer um gol, né? Eu vou colocar lá e vou dizer qual é a liga e tal. Não tem problema nenhum. Agora, para eu acompanhar, às vezes fica muito difícil, porque você pega aí alguns países, por exemplo, que o cara tem lá primeira, segunda, terceira liga, aí tem Copa, tem não sei o quê, tem as ligas distritais, as ligas, enfim, as ligas provincianas, e fica difícil de acompanhar todo mundo, que às vezes a gente tem brasileiros aí, né, nos 4 cantos do mundo, em várias ligas, e a gente acaba, enfim, procura divulgar o máximo de jogadores que a gente puder divulgar, mas dentro de um... Eu também sou humano, né? Eu, às vezes, Luan, eu demoro 4 horas para fazer a atualização dos gols de um dia. Por exemplo, hoje é sábado, né? Então, ao final do dia, eu demoro 4 horas para montar um álbum quando tem muitos gols brasileiros. Por exemplo, semana passada, no sábado, 60 brasileiros fizeram gols. Quer dizer, que eu consegui catalogar. De repente tem mais algum perdido por aí que não chegou a minha informação, mas eu consegui colocar lá 60 jogadores brasileiros, aí eu demorei. Você demora 4 horas. Mas, assim, essa dificuldade também ela se dá por conta do início de temporada, né? Todo início de temporada é complicado para mim, porque eu tenho que fazer aí uma atualização no meu banco de dados, enfim, tem muita troca de jogadores, né? Tem muita saída, chegada de jogador, atualização das fotos, né? Porque o cara sai de um time, vai para o outro, aí muda de camisa, enfim. Mas aí depois, quando for lá para dezembro, esse ano está sendo um ano atípico, né? Por causa da pandemia e tal. E agora a gente vai entrar nesse assunto da pandemia, cara, porque eu andei lendo aí algumas coisas que Taiwan, ele foi tido como um dos países, né? Países modelos em relação ao enfrentamento da pandemia. Por quê? Porque tem países aí que não, o país foi modelo, o país isso, o país aquilo. Beleza, só que o país fechou tudo. Parou escola, parou comércio, parou tudo. Taiwan, pelo que eu li, pelo que eu soube, não parou nada, manteve a vida, ou quase, né, quase nada, digamos assim, mas manteve praticamente a vida ativa dentro de todas as medidas preconizadas pelos serviços sanitários, de médicos, enfim. Só para situar o pessoal aqui e o Luan poder esmiuçar um pouco mais sobre essa condição lá de Taiwan. Taiwan é um país com 23 milhões e meio de habitantes. Taiwan tem 35, quase 36 mil quilômetros quadrados. Só para você ter uma ideia. É menor que o estado do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem 43 mil. O Rio de Janeiro é pequeno. Tem 43 mil quilômetros quadrados e Taiwan tem 35 mil, né? Então, só para você ter uma ideia. O Rio de Janeiro é populoso, mas é pequeno. Então, o estado do Rio de Janeiro como um todo, né? Então, Taiwan é menor em área do que o Rio de Janeiro, tem quase 24 milhões de habitantes. E aqui, ó, pasmem, senhores que estão nos acompanhando aqui nessa manhã de sábado aqui no Brasil, noite de sábado em Taiwan. 510 casos, com 480 pessoas já recuperadas do Covid-19, com 7 mortes. É isso mesmo, Luan? Conta pra gente aí um pouquinho do que você vivenciou nesse período de pandemia que ainda não acabou. Então, quando eu assinei o meu contrato como jogador profissional, estava nesse impasse se ia ter a liga ou não, porque como estava bem no começo da pandemia, né, a gente acabou todo mundo ficar com medo, né, de pegar esse vírus, como não sabe como vai tratar, não tem cura, essas coisas é difícil, mesmo para a gente que está num país que é de primeiro nível, né, na área da saúde, a gente fica com medo. Mas com o povo aqui em geral é bem... Eles sabem seguir as regras, entendeu? Se o governo bota uma regra de... você vai entrar no transporte público, todo transporte público você tem que usar máscara, senão você vai pagar uma multa. Todo mundo usa. Na faculdade mesmo, onde que eu estudo, você entra na faculdade, eles medem a sua temperatura, você só pode entrar de máscara nas aulas, no começo, só podia entrar de máscara. E sem contar, aqui o povo, a população, né, em geral, eles
eles usam máscara, se eles estão resfriados, eles usam máscara. Se eles estão com algum tipo de doença que pode transmitir pro próximo, eles usam máscara. Então, quando chegou a ordem que tem que usar máscara sempre, não precisou o governo sair fazendo, botando nas mídias essas coisas. Porque o pessoal daqui já sabia que tinha que usar máscara, entendeu? Já sabia como que tem que se proteger. Começou no Ano Novo Chinês aqui, que é por isso que teve um pouco mais de contágio, porque dentro do país mesmo, quando eles fecharam os voos internacionais, ninguém podia mais sair do país, ninguém podia entrar, e caso, se você pegasse o vírus aqui, você ficava dentro de casa e o governo pagava para você aquele dinheiro para você se alimentar. O governo dava isso para você ficar dentro de casa para não transmitir para todos. E em relação à parte da população como um todo mundo seguiu as normas que eles passaram aqui. Se você não seguisse, você tinha uma multa a pagar, que para quem é estudante, a multa é bem cara, bem alta, entendeu? Para mim mesmo, se eu não usasse máscara, a multa era bem cara mesmo. Se pegasse vocês num trem, no metrô, sem máscara, você paga no Brasil R$3.000. Caramba. Que é um dinheiro bem alto. Aqui, para mim, é bem alto. No Brasil, eu acho que também, se pegar você no transporte público e pagar R$3.000, acho que não é muita gente que vai ter esse dinheiro na hora para pagar, entendeu? Com certeza. Mas assim, cara, Taiwan tá de parabéns aí pela forma como, né, fez o enfrentamento aí ao vírus, né, ao novo coronavírus, ao Covid, né? 7 mortos claro, cada morte conta, mas 7 mortes para um país com quase 24 milhões de habitantes, realmente é de se tirar o chapéu e ter como referência. Luan, nós estamos chegando aqui a 1h20, mais ou menos, aí de live, né? Desse nosso bate-papo aqui. Você amanhã tem jogo, né? Eu queria que você, né, a gente, para reta final aqui desse nosso bate-papo, eu queria que você me dissesse o seguinte, cara. Como é que você vê hoje o nível do futebol taiwanês, né? Sobre o futebol taiwanês, o nível técnico, o nível, enfim, torcida, divulgação da mídia local, não para o Brasil, obviamente. Mas eu queria que você me dissesse como é que você vê e como é que você... São duas perguntas, assim, né? Como é que a questão do nível do futebol taiwanês, de um modo geral, investimento, estrutura, né? Investimento em jogadores, estrutura, salário, enfim, toda essa questão estrutural. E como é que você se vê hoje, né, colaborando, qual a parcela de contribuição que você acredita que esteja dando ao futebol taiwanês, que eu vi, inclusive, algumas fotos no seu Instagram, de que você está ministrando aulas aí para a garotadinha, para a molecadinha lá que está iniciando no futebol. Conta aí um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a primeira pergunta, você disse do nível aqui de futebol, eu vou dizer assim, se você for colocar num quesito, comparando com o Brasil, aqui a gente está muito atrás do nível do futebol brasileiro. No termo de competição, competitividade, também nos times, porque não são todos os times que pagam para os jogadores aqui. Então, tem times que jogam com times com jogadores que jogam só por final de semana. Então, não é todos os times que são profissionais. Dos 8 times, 5 times são profissionais. Os outros 3 são 2 times de faculdade, mas são faculdades aqui que são renomeadas no esporte. E um time que também é um time de faculdade, mas é como fosse um time profissional, que é o Tainan Steel. Eles têm alguns jogadores que são da universidade. Então, os jogadores da universidade jogam nesse time que não é profissional, que não paga, entendeu?
Então, o nível daqui, eu vou dizer assim, não é um nível, pô, que nem o Brasil é igual, assim. Eu vou dizer que vou colocar, é um nível do, não é nem ser muito assim, mas vamos colocar assim no campeonato estadual é, campeonato pernambucano, esse campeonato assim, o nível o campeonato pernambucano ainda é maior do que o nível do meu time. Então, vou dizer do que o nível desse campeonato. É assim, não é um campeonato que é do nível de um brasileiro, entendeu? É um nível semi-profissional para profissional. Vamos colocar assim. E sobre essa tua parcela de contribuição aí dentro do futebol taiwanês? Então, eu acho, do mesmo jeito que eles me deram a oportunidade de virar profissional aqui, de conseguir trabalhar com o meu sonho, né? Com o que eu sonho, né? Como futebol, eu acho que eles me ajudaram muito e eu também estou ajudando o país numa forma de divulgação, né? Porque antes eu já tive alguns repórteres, né, no tempo da pandemia que vieram perguntar sobre o futebol daqui. Então, alguns repórteres do Brasil, de alguns jornais, acabaram fazendo algum tipo de entrevista comigo, entrevista para jornal, o Folha de São Paulo, essas coisas. Acabou eu trazendo um pouco da mídia do Brasil para cá, né? Para ver como que é o futebol no país. Para ver como, mesmo que a pandemia ajudou muito, mas eu acho que a minha parcela é divulgação, né? Porque mais pessoas conhecem o futebol daqui. Com certeza. Eu estava procurando aqui, ô Luan, eu sei que você tem um vídeo no YouTube, né, que mostra alguns gols, né? Eu queria deixar esse vídeo aqui, só que no título é muito difícil, no título que você deixou nos gols lá no YouTube, e eu não estou conseguindo achar. Eu sei que era apenas o numeral 20, né, que tinha lá, mas eu não tô conseguindo achar para compartilhar com os amigos aqui da nossa live também, que vão assistir posteriormente no YouTube, esse vídeo, né? O link do vídeo para a gente compartilhar por aqui. Mas, enfim, você tem um vídeo aí, quem quiser ver. O Luan é um atacante canhoto, né? É um atacante de área canhoto. Como é que tá sendo essa questão aí de você estar ensinando a molecadinha aí, cara? Conta pra gente um pouquinho sobre esse negócio aí. Que eu vi lá você dando aula por molequinho. Então, como que eu vou explicar? A gente faz estuda na faculdade e como tem aqui as férias são diferentes. Tem uma férias que é no começo do ano e umas férias que é no meio do ano. Aí depois depois dessas férias começou agora as aulas, eu vou até o começo do ano que vem sem parar de estudar. Então, nesse tempo a gente tem summer vacation, férias de verão, a gente tem umas férias aqui de verão, então a gente faz alguns tipos de acampamento. E nesses acampamentos é uma forma da gente passar um pouco da nossa experiência com o futebol para as crianças aqui, para tentar fazer o esporte, o futebol crescer mais no país, né? Ter mais gente, mais crianças que gostam do esporte para cada vez mais o esporte crescer, como que nesse ano temos a primeira divisão e a segunda divisão do campeonato. Ainda tem uma coisa boa que conseguiram aqui, que é abrir 2 vagas para a Copa da Ásia, para times aqui de Taiwan, entendeu? Antes era só o campeão, agora o campeão vai direto disputar a fase de grupo e o segundo colocado vai disputar a classificatória. Essas coisas aqui tá crescendo aqui o futebol agora, sabe? Não é sempre, não era desde antes, né, que tinha essa chance de um time daqui ir jogar um campeonato nomeado, com chance de jogar o Mundial de Clubes. E com isso, com essa experiência que eu estou tendo aqui, e para melhorar o meu inglês e o meu chinês, a gente tem esses acampamentos de verão que
A gente dá aulas para crianças em escolas, ensinando elas como que o fundamento básico do futebol, dando um pouco mais de noção para elas. Então, nesse tempo, eu participei de uns 3 acampamentos e realmente o último foi o que me marcou mais, né? Porque esse é meu último que eu participei como aluno da faculdade e poder você ver no olho das crianças que você está conseguindo passar o que você conhece, mesmo que eu não tenha nenhuma estudo como treinador, né? Como passar, né? Como educador, como passar isso para uma criança, mas eu consegui passar do jeito que eu aprendi, ensinando elas como que chutam uma bola, porque tem crianças que nunca viu uma bola de futebol aqui. E aí eles vêm para o acampamento e a gente acaba passando um pouco da nossa experiência, ensinando eles a jogar o futebol mesmo e a gente acaba ensinando eles algumas palavras em português, que nem bola, essas coisas que a gente vai passando a cultura do Brasil, a gente vai introduzindo essa cultura na cultura de Taiwan, para ter mais pessoas que gostam do futebol e que esse esporte cresça mais, entendeu? Com certeza. Legal, bacana, parabéns, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, cara. Eu vou te pegar aqui pelo pé, hein? Eu queria que você contasse, se você se lembrar aí, nesses 4 anos que você está em Taiwan, de repente, de alguma história engraçada, pitoresca, curiosa, embaraçosa que você tenha passado. Vou te dar um tempinho para você pensar enquanto eu mando um abraço aqui pro pessoal, né? O pessoal que está chegando aí na nossa live, um abraço para todo mundo aí. Bruno Santos chegou por aqui também. Tem um pessoal que está. O Rodrigo Silva, que foi jogador profissional também. Um abraço, Rodrigo. O Vandrio Almeida, o Eloilton Bahia, pessoal que está acompanhando aí a nossa live, deixando seu likezinho aí. Tem o pessoal lá do grupo Brasileiros em Taiwan, também bastante pessoas. Evelyn Dias, né? Também deixou o seu likezinho na live. Tem bastante pessoas aqui acompanhando, né, a live. O Aderilson Arcanjo, ele inclusive colocou aqui, ó, Luan é oriundo do projeto Blia FC Brasil Taiwan. Não sei se ele errou. Aderilson. Tá certo. Você conhece o Aderilson? Sim, do projeto mesmo que veio para cá, o nome do clube mesmo que a gente jogava aí no Brasil, né? Era Blia FC. Ele colocou aqui no Facebook, aqui no outro grupo. E aí, Luan, lembrou de alguma história? Então, eu tenho 2 histórias, né? Vou dizer uma mesmo que, tirando essa parte do futebol, é um pouco mais da cultura aqui, sabe? Eu lembro que a gente chegou na faculdade, tinha aquele trote, sabe? Que aí no Brasil, eu acho que é trote que fala. Quando na faculdade, os calouros e tem os veteranos vão fazer um trote com você. E o nosso trote foi comer uma comida daqui do país, que era uma comida que a gente nunca tinha comido no Brasil. E o nome da comida em chinês é chou tofu. Se eu for traduzir para o português, fica tofu fedorento. E tipo, a gente tinha que comer isso. E quando você abre, ele vem no recipiente, e quando você não abre ele, enquanto ele tá lacrado, ele não tem nenhum cheiro, entendeu? E na hora que eu abri eu tirei o lacre e abri, aquele cheiro impregnou no ar, e realmente eu falei, tem que comer isso, um cheiro vou dizer isso aí, um cheiro de bosta. O cheiro é esse, de bosta mesmo. E é uma comida daqui que é muito, que todo mundo come, né? Você vai no market no Brasil, são feiras noturnas. Isso é um prato típico daqui. E quando eu fui, a gente tinha que comer, cada um tinha que comer pelo menos uma colherada daquilo. Eu comi e quando eu engoli, eu vomitei
porque era muito forte o cheiro, e eu fiquei escovando os dentes durante 30 minutos, porque o cheiro não saiu da minha boca. Essa é uma das histórias que eu tenho aqui engraçada com a coturne, entendeu? E a outra? Vai contar outra? E a outra é em relação a gente sabe, no Brasil, a gente tem as nossas privadas normais, e aqui a privada deles são diferentes. É como se fosse um carrinho no chão, entendeu? A privada, não é que nem a nossa, normal. E quando você vai chegando aqui no país, na faculdade, eu lembro que eu cheguei no aeroporto e dei uma vontade de usar o banheiro, porque eu já tinha comido muito, e com aquele calor, acabei passando um pouco mal. Quando eu cheguei no banheiro do aeroporto, eu abri o banheiro, eu olhei assim, caraca. Eu olhei e falei, uma privada normal. Eu olhei um negócio no chão, e eu falei, como que eu conseguir fazer minhas necessidades aqui, sendo que eu não sei como que usa isso? E realmente é uma coisa constrangedora, e para mim, na primeira vez, eu tive que tirar toda a roupa para não me sujar, porque eu não sabia como usava isso. Mas em alguns, que nem no meu alojamento, a privada é normal, mas em alguns lugares a privada são como aquela, entendeu? E no começo eu sabia como eu vou usar aquilo, porque não tem nenhum apoio, sabe, para você se segurar. E eu falei, pô, que coisa louca é essa? Como que eles usam isso, entendeu? Mas realmente é uma forma, para eles, que eles falam disso, de conseguir usar o banheiro e fazer tudo de uma vez só, entendeu? Porque da posição que eles ficam, é fácil para você fazer as suas necessidades, entendeu? Mas foi uma vez que eu usei, depois eu só uso o banheiro normal. Depois aprendeu, né, os atalhos. Aqui, ó, o Marcelo participando mais uma vez. Lindas histórias, lindas e engraçadas também, né? Aqui, o Luan. Oi. Fala. Pode falar. É complicado. Quando você chega num país, uma cultura totalmente diferente, que nem da comida, eu não... Aquele foi a única coisa daqui que eu não comi, porque não dá, não tem como, né? E realmente... o pessoal come amarradão. Eles saem andando com a comida, com aquele cheiro horrível. Mas é uma coisa do país, né? A gente pode julgar, porque eu lembro, eu levei tem uma namorada aqui, né? Eu levei ela para comer uma comida no restaurante brasileiro, e eu levei para ela comer... Aqui tem um restaurante brasileiro. Levei para ela comer feijoada, e ela achou a feijoada horrível. Porque a cara da feijoada nossa, para eles, é horrível, entendeu? Tudo preto. E ela achou horrível, eu não podia falar nada, porque eu também achei o prato dela típico, a coisa que o pessoal mais gosta aqui, muito fedido. Só que quando ela vai namorar com você, você pede para ela não comer lá o tofu fedorento, né? Não, ainda mais uma coisa engraçada, eu vivo em um país que só tem a maioria das comidas, das carnes aqui, você carne, todo tipo de comida, são alguns frutos do mar também que eles têm nas refeições deles, e eu sou alérgico a frutos do mar. Então, tipo, quando eu vim para cá, a maioria das coisas são feitas com fruto do mar. Tem algumas coisas que você vai no restaurante, aí tem um prato que naquele prato tem um camarão, e eu não posso comer aquilo. E, tipo, pra mim, a minha namorada ainda falou pra mim assim, é estranho você vir um país que só tem isso. A gente só come isso, você não pode comer. O que é melhor do país, sabe? O que a culinária passa de melhor, eu não posso comer. Caramba. Altas histórias aí com o nosso convidado de hoje para essa entrevista, o Luan Anderson, jogador profissional brasileiro lá em Taiwan, jogador do Hanyuan. Tem que falar rápido o nome lá, senão a gente derrapa na pronúncia. Ô, Luan, deixa eu te perguntar rapidamente, assim, se você puder responder assim com rápidas pinceladas, rápidas palavras, até para, né, a gente começar a te liberar aí nessa reta final, 1h30 e pouco de live já. Como é que é teu dia a dia, cara? Você estuda, né? Eu queria que você falasse assim, rapidamente, como é que é estudar e jogar profissionalmente, né? Treinar e tal. Como é que é o teu dia hoje em Taiwan?
Então, agora que eu tô, vou dizer na parte de que é do estudo, né, que eu voltei para a faculdade agora, nesse meu último ano, eu tenho muitas aulas de manhã, então as minhas aulas começam 8 horas, 10 horas da manhã, tem algumas aulas na semana, e aí eu acordo numa volta de por volta de 6h30, 6h40 da manhã, faço eu tenho uma rotina de treino de manhã, que eu faço os abdominais de manhã, é uma coisa que me faz acordar, né? Me faz me sentir melhor, mais vivo para ir para a rotina que eu tenho. Aí eu tomo um café, que eu aprendi realmente aqui com um jogador que já jogou em outras ligas, sabe? Que já jogou na Argentina, já jogou já foi capitão da seleção do Haiti. E aí, tipo, tomo um café mais com aveia, essas coisas, sabe? Com leite, aveia. Vou para a faculdade. Aí da faculdade eu fico tem dias que é das 8 horas da manhã até às 9 da noite, aí tem tipo um intervalo. Das 8 da manhã até às meio-dia, aula, depois almoço, depois tenho mais aula até às 3 horas. 3 horas eu treino, aí depois tomo banho, volto para a faculdade. Tenho mais uma aula de chinês, que é do mandarim. E depois disso, ainda, tipo, acabo 9 horas, eu treino na academia 1 hora, aí volto para casa, tenho mais um encontro com o time para saber como foi o dia, e vou dormir. Aí no final de semana, na sexta-feira, mais específico, eu viajo como pode dizer, de um estado para o outro aqui, né? Porque eu estou numa cidade, aí eu vou para... eu estou no... Quando no Brasil seria um estado para o outro, mas aqui eu falo de uma cidade para outra. Aí eu viajo na sexta-feira, chego aqui na sexta-feira mesmo à noite, por volta de meia-noite, durmo, sábado eu tenho treino com o time, tem vezes que é 2 períodos, tem vezes que é um período, como está tendo jogos no final de semana, é só um período. Aí no domingo eu tenho jogo, domingo depois do jogo eu já volto de novo para a faculdade, e assim sucessivamente. Aí começa a semana tudo de novo, essas coisas. No time da faculdade, tu não pode mais jogar, né? Exemplo, eu tenho como eu tinha um contrato antes, eu tenho que jogar esse ano pelo time da faculdade, mas a partir do ano que vem, já no começo do ano, eu já estou liberado já para seguir minha vida e focar mais no futebol agora, tipo, em tempo integral, entendeu? E qual é o teu projeto, assim, a médio prazo, né? Médio, curto prazo, né? Não vamos falar de longo prazo, mas a médio e curto prazo em relação à tua carreira profissional, continuar em Taiwan, no primeiro momento, no Haiwen, e depois galgar degraus, né? O que você almeja? Tem ideia de repente, dar uma cambalhota para a China, né? Que é pertinho e é lá que está a grana. Como é que tá a cabeça do Luan em relação a esse teu futuro mais próximo? Vamos dizer assim, vamos colocar logo aí 2021, 2022, em 2 anos aí. O que você pensa na tua carreira? Então, realmente, agora nesse meio ano, né, como é o meu primeiro ano como profissional, eu tento me mostrar mais, entendeu? Ter as oportunidades que eu tiver, conseguir fazer bons jogos, porque primeiro assim, a gente tem que fazer meu pé de meia aqui, né? Me manter aqui no time, conseguir ter mais oportunidades no ano que vem. Depois que eu me formar na faculdade, eu conseguir viver só pro futebol, entendeu? Viver só. Você forma quando? Oi? Você forma quando? Eu me formo no ano que vem, no meio do ano. E aí me manter conseguir me manter no time, né? Depois acabou o campeonato universitário, aí já começa a liga profissional daqui. Eu penso em renovar o contrato aqui com o time, jogar mais uma temporada. E agora, nessa temporada, conseguir treinar todos os dias com o time, entendeu? Conseguir fazer. Não só treinar tipo nas férias, que eu treinei um mês aqui com eles direto, mas treinar todos
todos os dias e conseguir me destacar mais no campeonato. Uma coisa que, para mim, já está sendo sensacional é eu não ter muito tempo para jogar, muitos jogos e ser o artilheiro do time no campeonato e mesmo com poucos jogos e ter chance ainda de brigar pela artilharia do campeonato. E você falou de focos, de metas, conseguir ajudar o time a ficar numa posição melhor. Se não for campeão do campeonato, ficar em segundo e conseguir jogar uma qualificatórias para a Copa da Ásia, que a gente fala aqui AFC, que é a Copa da Ásia, né? A tradução para o português. E de lá conseguir ter uma vitrine maior de ir para algum time de outras ligas maiores do que daqui, não dizendo que aqui é pequeno, mas uma liga da Malásia, uma liga da Índia, Indonésia, até da China, algum time, Hong Kong, que é uma liga diferente da China, porque algumas pessoas acham que Hong Kong é a mesma, e China é a mesma liga, mas Hong Kong tem a própria liga. Conseguir me destacar para mim conseguir ter alguns outros times. Eu sei que realmente para quem não tem empresário ainda é difícil, mas eu boto nas mãos de Deus e se algum empresário que quiser me ajudar a alavancar a minha carreira, vai ser um prazer trabalhar, entendeu, com um empresário, a primeira vez, né, que eu vou trabalhar com um empresário na minha vida, e é buscar se destacar e conseguir, tipo, daqui ir para uma liga maior e conseguir me manter no futebol. Não só, exemplo, viver 1 ano, 2 anos, 3 anos e depois você parar de jogar futebol porque você não tem mais clube, entendeu? E assim, o mais importante, Luan, se eventualmente acontecer, claro que a gente não quer que isso aconteça, né? Como você falou, eu vou estar daqui do Brasil sempre torcendo aí pela sua carreira estar igual o foguete, né? Que foguete não vai para trás e nem para baixo, vai para cima. Então, eu espero que a tua carreira tenha aí muito sucesso, você é um cara focado, determinado, mas se eventualmente a coisa não acontecer, você já vai estar formado, né, em gestão em turismo, né, que é uma... Embora a gente esteja passando... Eu tenho uma filha turismóloga, tenho uma filha formada em turismo no Brasil, a minha filha mais velha, que tá grávida, e então a gente sabe que é um campo em desenvolvimento, é um campo onde tem muita oportunidade, e eu tenho certeza que você também vai se formar e ser, né, caso queira ir por esse viés aí da tua profissão, ter um sucesso também grande, porque acaba sendo uma alternativa, e é para isso que você está, né, também estudando, para se qualificar, para ter aí um plano B, vamos dizer assim, né, que embora você tenha o sonho e está realizando esse sonho aí agora de ser um jogador profissional, você ter com certeza essa possibilidade aí, cara. Parabéns aí pela tua carreira, né? A gente espera e torce daqui do Brasil que você tenha muito, muito, muito sucesso. Te agradecer demais aí por ter aceitado esse convite, né, para participar desse bate-papo aqui conosco. Já são quase meia-noite, se eu não me engano, aí em Taiwan, né? Você tem que descansar, porque... Eu que agradeço, que é bom ter pessoas que vão conhecer mais o meu trabalho e a minha história de vida. E também agradecer você por ter abrido esse espaço para mim contar um pouco da minha história e com certeza isso vai me ajudar muito lá na frente, porque como o seu canal tem muitos inscritos, alguém pode ver a minha história e também eu posso inspirar mais pessoas também, né? Eu acho que Deus sabe todas as coisas, ele coloca pessoas nas nossas vidas para ajudar, entendeu? Eu espero que eu ajude você no seu canal, que eu consiga divulgar mais e que você também com o seu carisma, com o tanto de pessoas que seguem você, que acabe me influenciando na minha carreira, me ajudando a descobrir, a melhorar mais
ir para outros times, ou mesmo ir para alguma outra liga aqui, mesmo que não seja uma liga maior, mas ir para uma liga que a mídia esteja mais perto dessa liga, porque aqui, como é difícil, como você disse, é difícil ter muitas pessoas saberem como que é o futebol aqui, porque não tem muitos times profissionais e também não tem muita informação na mídia sobre essa liga. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Você quer considerações finais aí? Falar, sei lá, de repente mandar um abraço para alguém, agradecimento? Eu queria mesmo assim agradecer a todo mundo, né, do Brasil que está assistindo, mais especificamente a minha família, minha mãe, meu pai, porque sem eles eu não estaria aqui hoje, desfrutando das minhas conquistas, que é conseguir ser profissional, estudar ainda, se formar, né? Que é uma coisa no Brasil é muito difícil. Uma pessoa que sai da comunidade carente vir para outro lado do mundo e conseguir se formar. Eu também tenho a agradecer, por último também, mas não menos importante, agradecer à Fundação Filhos de Buda, porque tudo começou porque eles acreditaram no meu sonho, entendeu? Eles acreditaram que eu tinha condição de ir para o outro lado do mundo, estudar, aprender 2 idiomas, e ainda ganhei algo a mais, que é realizar o meu sonho. Mas se não fosse eles para me bancar, né, me pagar tudo, eu não pago nada aqui para estudar. Eu tenho a bolsa integral, eu recebo tudo, a alimentação, moradia, e ainda recebo uma ajuda de custo para comprar coisas que eu necessito no dia a dia. Tudo eles pagam. Eles não pedem nada em troca, eles só pedem que sempre eu estude, sempre eu me esforce, que eu consiga ajudar o próximo para eles. O que eles vão ganhar em troca é ter um cidadão melhor que consiga ajudar o próximo na frente. É o que eu penso. Conseguir ajudar o próximo, conseguir que pessoas que vejam a minha história consigam se inspirar em mim e mudar a vida delas também, porque eu estou mudando a minha vida e eu saí de uma comunidade carente. Eu não saí não dizendo que quem mora no Morumbi, quem mora em São Paulo, em algumas áreas mais nobres, são melhores ou piores do que a gente, do que quem mora na comunidade carente, são melhores do que a gente, não. Eu saí de lá e estou desbravando o mundo através do futebol. Eu já fui para a China, já joguei contra times profissionais na China no ano passado. Tudo isso através do projeto e através do futebol, porque o futebol não é só uma forma de você ganhar dinheiro. Às vezes você usa o futebol como uma ferramenta para se formar na faculdade, porque eu não teria nenhum dinheiro para pagar tudo que eu recebo aqui. Pagar a bolsa de estudos com mais moradia, eu não teria essa condição. E se não fosse a Fundação de Filhos de Buda, junto com o Fokuansan, que é o templo, a matriz, para acreditar em mim, eu não estaria aqui realizando meu sonho. Então, agradecer a eles mais uma vez, agradecer minha família, mandar um abraço para os meus irmãos, que são de Santo André, São Paulo, dizer que eu sinto muita saudade deles e quem sabe mais na frente eu não tenho mais uma notícia boa de ter conseguido ganhar mais prêmios individuais, renovar meu contrato aqui e quem sabe daqui a um ano, daqui a um ano e meio, você não esteja me entrevistando de novo e eu tá jogando numa liga maior, numa China ou em Hong Kong. Isso é um sonho meu e espero que eu realize para a gente ter mais conversas aqui. Amém. Eu vou estar na torcida aqui como um fã número 1 de um grande amigo que eu estou fazendo nessa caminhada, que é você. Muito obrigado mesmo, Luan. Não desliga não, que eu quero falar com você também fora do ar. Eu só vou me despedir do pessoal aqui. Tá bom? Valeu, meu amigo.
Valeu, obrigado. Tamo junto. Tá aí então, pessoal. Chegando no final dessa nossa entrevista de hoje, desse nosso bate-papo, né? Com o Luan Anderson Pinheiro da Silva, 23 anos, jogador do Hangzhou, lá de Taiwan. Há 4 anos, jogador com uma história de vida bacana, né? Um jogador um pouco tímido e tal, mas que se soltou aí nessa nossa entrevista. É um cara bem legal aí, da gente estar batendo esse papo. E esse papo que volta na próxima semana, no próximo final de semana, mais um super convidado, mais um convidado do mundo da bola que eu tenho certeza que vai trazer histórias de dentro e de fora do campo muito interessantes para todos nós curtirmos aqui, né? Nessa 1h e meia aí, 1h40 de bate-papo. Quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram conosco, através do Facebook, através do YouTube também. Não esqueçam de deixar aí o seu inscrever-se, né? E se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações, curtir, comentar e compartilhar aí todos os nossos vídeos para que a gente possa trazer mais e mais convidados e que a gente tenha aí papos bem interessantes e bem gostosos com esses futebolistas brasileiros desbravando o mundo afora, o mundo da bola, né? Mundo afora aí e elevando o nome do nosso Brasil, tá bom? Tenham todos aí um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo, saúde e paz para todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima.